Vamos falar de uma forma que você vai revolucionar a sua produtividade. Utilizando a plataforma Tagify, isso é possível. Mas de qual maneira isso é possível? Vou te explicar. Mas antes de explicar, é importante nós analisarmos como está a comunicação da sua empresa. A comunicação é um fator muito interessante. Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. E muitas vezes as pessoas elas não lembram disso. Dessa forma, a Tagify oferece uma plataforma de conexões inteligentes, aonde você pode utilizar NFC, então, tipo uma pulseira. Você pode utilizar um link, você pode utilizar um RFID e você pode utilizar o famoso QR Code. Mas o nosso QR Code não é um QR Code tradicional. Eu vou te explicar. Por que não é tradicional? Porque existem dois tipos de QR Code. Um estático e o outro dinâmico. A nossa plataforma oferece para você um QR Code dinâmico. E um QR Code dinâmico tem essas Meu nome é características. Gilvan Falcão, eu sou diretor comercial da Tagify, Tag for You. E o que nós vamos falar hoje para você é uma coisa muito simples. QR Code. Você sabe o que acontece quando você tem um QR Code que não é dinâmico, que é estático? Acontece isso. Olha, palitinho de fósforo, caixa de fósforo. QR Code que não é dinâmico. Tudo que você fez, perdeu. Mas o QR Code dinâmico é igual um isqueiro. A imagem não muda, mas o direcionamento sim. Tagify vai fazer com que você tenha condições de estar fazendo que o seu negócio esteja atualizado, mas acima de tudo, você sabe a quantidade de pessoas que visualizou por hora, no dia, nos últimos 7 dias e de todas as visualizações. Evite perder o seu material quando o link do seu QR Code quebra. Isso mesmo. Quando o link do seu QR Code quebra num QR Code tradicional, é um verdadeiro caos. Gilvan, como é que eu posso identificar isso? Bem, começa respondendo essa simples pergunta. Quantas vezes o seu QR Code foi lido? Sério? Você não sabe quantas vezes? Então, isso é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Por quê? Existe uma máxima que diz: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Exatamente. Você coloca um QR Code, mas você não sabe se está sendo visto. E muitas vezes você se encontra numa situação desse tipo. Isso, olha, imagina esse fato acontecendo. Uma linha de produção se colocou um QR Code e esse QR Code ele foi para um site que havia sido hackeado. Veja que situação constrangedora foi para o fabricante. Mas, Giovan, isso foi há muito tempo atrás, verdade. Será que isso acontece? É uma das coisas que eu vejo mais interessante, você ter uma coisa chamada propaganda. E propaganda é algo importante. Você já deve ter pensado em fazer propaganda com um sachê de açúcar. Agora, quanto custa quando acontece isso? Eu vou ler o QR Code que está atrás. E quando eu leio o QR Code que está atrás, ele diz assim: página não foi encontrada. Quanto custa isso? Se fosse um QR Code da Tagify dinâmico, isso jamais aconteceria. Pensa nisso. Veja, o impacto financeiro que foi dado É por essa algo empresa que faz muito a grande. diferença. E essa? Então, QR Code aqui, show de bola. Vou ler. Esse QR Code não é Tagify, é um QR Code clássico. Vou ler aqui, tá? Sério? Um QR Code assim, com problema? Que pena.
Code Veja é que algo situação que delicada. faz a diferença. Você Então, ó, muitas vezes está em QR processo Code de criar um aqui, site ou fazer show de alguma outra bola, coisa, vou mas ler. você vai colocar Esse QR Code não é página Tagify, é um QR em Code clássico. manutenção, Vou ler aqui, tá? ou em breve estaremos liberados. Sério? O cliente não volta. Um Mas QR com Code isso, assim, a Tagify com problema? soluciona, porque Que nós pena. não temos esse tipo É de algo problema. Por que quê? faz a diferença. A imagem Então, ó, do QR Code não muda, QR mas o Code direcionamento aqui, muda show para de bola, onde você quiser. vou ler. Ou você associa Esse um QR link, Code um não é vídeo, Tagify, um é um áudio, um QR Code PDF ou clássico. imagem. Vou ler aqui, tá? Vamos entender mais. Olha aqui. Classicamente, você tem um cartão de papel, e esse cartão tem um QR Code. Mesmo se as informações daquele cartão estejam desatualizadas, o QR Code vai mandar para um cartão digital e você vai poder atualizar. Foi isso que aconteceu com o meu cartão. E hoje eu ainda continuo tendo aquele cartão sendo de posse de algumas pessoas, mas sempre com as informações atualizadas. Isso não tem fronteiras. Você pode colocar isso em livros. E, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma revista, essa revista chamada Cachaça em Notícias, ela tem um QR Code Tagify, que toda vez que você aponta para esse QR Code que está na capa, você vai ver a edição mais nova, a recente lançada. Então, convido você a ver agora. Olha lá. Se você ler esse QR Code, vai aparecer a edição nova e na página 12 você vai ver a Tagify, uma nova alma para a cachaça de alambique. Fê, é fantástico, mas Tagify pode ser colocado só em papel, ou colocar no outdoor, ou colocar numa revista. E se eu colocasse em uma camisa? Sério? Em uma camisa? Eu tinha certeza que você leu esse QR Code. E digo mais, esse QR Code poderia ser da sua empresa, porque na Tagify o QR Code é dinâmico, a imagem dele não muda, mas o direcionamento sim. Você quer saber mais? Me chama! Isso mesmo. Já pensou se fosse a sua marca? Independente de onde seja. E olha, Gilvan, eu posso colocar em brindes? Pode. Eu posso colocar numa caneca? Pode. Eu posso colocar num chaveiro? Pode. Eu posso colocar num crachá? Pode. Não tem fronteiras. Você pode colocar num cartão, num flyer, num folheto, num catálogo, num banner, num cardápio, num outdoor, num livro, num formulário, em qualquer coisa. Por quê? Porque essa facilidade que o QR Code tem, podendo ser lido por uma câmera fotográfica ou a câmera do seu celular, faz a diferença. E algumas vezes as pessoas me perguntam me perguntam como funciona na prática o Tagify. Então resolvi gravar esse vídeo explicando. Estou aqui, ó, e eu vou ler. Eu estou tendo aqui um vídeo. Meu nome é Gilvan Falcão, eu sou diretor comercial da Tagify. Tag for You. O que é que eu fiz? Eu parei e eu vou novamente ler o Tagify, que antes estava com um vídeo e agora com um cartão. É isso que você vai sempre encontrar na tecnologia da plataforma Tagify. A imagem não muda, mas o direcionamento, você quem decide. Sempre me perguntam como funciona na prática e agora o Tagify. Então resolvi gravar esse vídeo explicando. Uma conexão da pessoa. Estou aqui, ó, internet. Mas eu vou ler daqui a pouco. Bem, Gilvan, vamos fazer uma análise bem simples aqui, ó. Peguei um QR Code, o QR Code que está no meu cartão, eu só troquei a imagem, mas é o mesmo QR Code, e quando você lê, você vai para o meu cartão atualizado. No meu cartão atualizado, o que você vai ver? Você vai ver uma área que chama-se novidades. E essa novidade, ela está vinculada também a outra plataforma Tagify, um outro tag, e que quando você clica nela, você vai ver a mensagem do dia, a novidade.
E nesse caso, Eu sou nós apaixonado por moto. Tenho até miniatura de moto. Eu tenho uma Bolevar 800. E aí, quando falamos sobre colocar um QR Code em um capacete, e esse capacete aqui tem um QR Code que pode salvar ou ajudar as pessoas caso haja algum acidente, um amigo meu comentou: Giovanni, se você pensasse em colocar um QR Code na moto, para que quando alguém lesse e essa moto tivesse normal, você dissesse: eu também gosto de moto, que bom você tá vendo a minha moto, qual é a sua moto? Oba! Mas caso essa moto tenha sido furtada, de alguma forma, quando a pessoa lê, você, além de saber a região que foi, a data e hora que aconteceu, vai poder dar uma mensagem: amigo, essa moto foi furtada. Por gentileza, entre em contato com a autoridade e ligue para mim. Já pensou nisso? Que a gente também tem que se prevenir para essa situação? Um abraço. Eu sou apaixonado por moto. Nós só tenho até miniatura de moto. Eu tenho uma Bolevar 800. Então, você e aí, quando falamos sobre colocar um QR Code em um capacete... Olha, não se limita somente ao capacete, à moto ou a qualquer coisa. O importante é que quando você clica lá em novidade, você vai para uma mensagem e você pode clicar nessa mensagem direcionando para onde você quiser. Onde você quiser. E quais são os bastidores? Bastidores, nós temos essa área que é vista que é acessada para o usuário, aonde ele tem login e senha e ele sabe a quantidade de visualizações, ele sabe as visualizações por período, ele tem toda essa facilidade e nessa facilidade ele consegue ver aonde está sendo lido aquele tag baseado no acesso dele à internet para estar sempre em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. E olha, você consegue ter uma visão muito tranquila e você sabe o quê? Você sabe o país, você sabe o tipo de equipamento que leu, você sabe a data e a hora e a região que foi e o tipo mais importante. Isso é fundamental para você fazer uma estratégia. Bem, existem 3 tipos de planos de assinaturas anuais. Anual por tag. Bem, existe a prata, existe o bronze, que ele mostra somente a imagem, mas não faz nenhuma menção à possível propaganda sua. Todos podem ser direcionados para um vídeo, para um áudio, para um PDF, para uma imagem e para um link. Mas, no plano bronze, você não consegue colocar a sua logomarca. Já no plano prata, é possível colocar a sua logomarca. Mesmas funcionalidades do bronze, mas você consegue colocar a sua logomarca. Já no plano ouro, você consegue ainda mais. Além de você colocar a sua logomarca, você consegue colocar que a pessoa veja aquela imagem e clique naquela imagem e você direcione para qualquer coisa. E você não existe restrição nem número de visualizações. Você pode trocar as campanhas quantas vezes você quiser. Não existe nenhum tipo de restrição. E só quero contar, o valor disso é menos do que um cafezinho por dia. É fantástico. E quem pode ser um bom cliente para a gente? Empresas de marketing, brindes, motoclubes, franquias, editoras, profissionais liberais. Nós também fazemos cartões digitais. Restaurantes. Não tem fronteira, porque a comunicação ela é ampla, geral e restrita. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual? Quem você lembrou agora que pode usar essa plataforma de uma forma tranquila, prática, rápida, bastante intuitiva? Escaneia esse QR Code que está aí com o nosso WhatsApp e avisa para a gente. Quem sabe? Pode ser você. Muito obrigado. Tagify. Conexões inteligentes. Mas o mais importante, você sabe se aquele teu QR Code está sendo, de fato, lido ou você precisa mudar a campanha. E sempre pode estar não. Ele fica atualizado. Um abraço.